Quando surgir uma tempestade ou um obstáculo ou qualquer situação contrária, como que Jesus agia? Nós vamos analisar bem para nós aprendermos a agirmos como cristãos, como Cristo, e para ter o mesmo resultado exatamente como Cristo. Sabe, nós não conseguiremos ter vitória em cada circunstância se nós não fizermos conforme a instrução de Deus, de renovar a nossa mente, de pensar de maneira diferente do que nós estávamos acostumados. Senão é perder tempo, é viver sem propósito, é viver patinando na circunstância. Aí o problema vai escalar para uma proporção gigantesca. Jesus te convida a seguir ele, não seguir uma religião, mas seguir os ensinamentos dele. E ele está te chamando para olhar para as circunstâncias de uma outra maneira, de uma maneira diferente do que todo mundo faz. Eu quero te mostrar como que Jesus reage diante de um problema e nós vamos analisar exatamente o texto de Marcos 4, de 35 a 41. Eu vou ler aqui para você da Bíblia. Naquele mesmo dia, depois de escurecer, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado do lago. Deixando para trás a multidão, os discípulos entraram no barco em que Jesus já estava sentado e o levaram consigo. Outros barcos navegaram com eles. De repente, quando atravessavam o lago, levantou-se uma forte tempestade, com ventos violentos e ondas que batiam no barco até quase afundá-lo. Só um parênteses aqui. De acordo com os estudiosos em aramaico, este vendaval de vento e tempestade feroz era de natureza demoníaca, pois Jesus estava prestes a confrontar um poderoso principado do outro lado do lago. Jesus não teria repreendido a tempestade se ela viesse de Deus. O diabo sabia que se Jesus passasse para o outro lado, ele expulsaria a horda de demônios que há muito tempo aterrorizava toda aquela região. Voltando para o versículo. Mas Jesus dormia tranquilamente na popa, descansando sobre uma almofada. Então sacudiram-no para acordá-lo, dizendo: Mestre, não te importas que todos nós vamos morrer? Totalmente acordado, ele repreendeu a tempestade e gritou para o mar: Silêncio, fique quieto. Outro parênteses, em aramaico, a língua que Jesus falava é paz, submeta-se à vontade de Deus. De repente, o vento parou de uivar e a água ficou perfeitamente calma. Então voltou-se para seus discípulos e disse-lhes: Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não aprenderam a confiar, a ter fé? Eles, porém, ficaram cheios de medo e pavor e diziam uns aos outros: Quem é este homem que tem tanta autoridade que até o vento e as ondas lhe obedecem? O nome dele é Jesus. Então, analisando essa situação, dá para perceber que Jesus já havia ensinado eles a respeito de eles usarem a autoridade de Jesus para curar os enfermos, para expulsar demônios e para enfrentar qualquer tipo de ataque vindo do inimigo. Porque no capítulo anterior, Jesus ele deu o poder e a autoridade para eles e enviou eles de cidade em cidade. Então não era novidade parar as obras do diabo, parar qualquer circunstância adversa. Por isso que Jesus os repreendeu e perguntou: aonde está a vossa fé? Vocês não podem reagir com medo, vocês têm que confrontar e parar as obras do diabo. E a pergunta que não quer calar é: e hoje? Quando surgem as tempestades horríveis na sua vida, os obstáculos, os problemas, qual é a sua reação? Nesse processo de mudar a mente, conforme eu já falei anteriormente nos outros vídeos, nós precisamos mudar a maneira de pensar e reagir diante das circunstâncias. A gente começa devagar, a cada dia começa a filtrar os pensamentos e afirmar aquilo que Jesus afirma. E ir devagar mudando a avenida dos neurônios da nossa mente, que sempre pensam por aquele caminho, para começar um novo caminho, para começar a pensar
diferente e agir diferente e sentir uma emoção diferente. É muito diferente a emoção de medo de que vai perder para a emoção de que eu sou mais que vencedor, vamos enfrentar essa situação. O resultado é completamente oposto. E para conseguir ter vitória é necessário essa mudança na mente. Por ser um processo em cada circunstância, nós sempre temos duas opções de ação. A primeira é ficar assustado, apavorado, se encolher e deixar a coisa acontecer. É assim que o mundo inteiro faz, é assim que é a sabedoria deste mundo, que não é a sabedoria de Deus. E a segunda opção de ação é exatamente como Deus nos instrui na palavra dele. E uma coisa que nós precisamos aprender, que fé em Deus é diferente de fé nas circunstâncias. É completamente diferente da fé deste mundo, da fé que a gente sempre ouviu falar. Na verdade, a fé que eu achava que eu sabia era eu queria muito uma coisa e eu ficava pedindo para Deus me dar aquela coisa. E se nada acontecesse, eu ficava frustrada e pensava, Deus não quis assim. Não, essa é a fé do mundo. É diferente do que a fé de Deus. E eu vou te mostrar como que é a fé de Deus. A fé do tipo de Deus é baseada naquilo que Deus disse, não naquilo que a gente ouve falar aqui nesse mundo em todas as circunstâncias. Porque nesse mundo foi falado pra gente que a gente é vítima das circunstâncias, que a gente não consegue ter vitória e que tudo depende totalmente se a gente merece ou não merece, se o nosso comportamento é bom ou não é bom. Mas não é isso que Deus fala na palavra dele. A fé do tipo deste mundo é totalmente baseado naquilo que a pessoa sente e experimenta na vida. Nunca é baseado naquilo que Deus disse. Mas Deus disse assim: o meu justo viverá pela fé na minha palavra, não nas situações ou nas experiências. E a parte de sentir está totalmente ligada ao mundo físico, não ao mundo espiritual. A gente não crê porque a gente viu. A gente crê porque está escrito, é um documento escrito por Deus. E a maioria de nós acha que nós temos fé do tipo de Deus. Eu sei por experiência própria que fé em Deus é uma coisa que nós precisamos aprender e colocar em ação. Não é em 24 horas, você faz exatamente como Deus instrui. Você planta a semente da palavra de Deus no seu coração, falando, repetindo, declarando para você mesmo, declarando ao teu redor. Afirmações positivas realmente dão resultado. Isso foi comprovado cientificamente. A fé, de acordo com este mundo, ela tem medo. Quando a situação oposta grita, a pessoa se encolhe e treme de medo, medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de não conseguir ter vitória, principalmente medo do diabo e de qualquer coisa que ele possa fazer. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo não é nada. Na mente de Deus, o diabo já está preso. Jesus já venceu o diabo quando ele ressuscitou. O grandioso poder de Deus foi ali manifesto. E nós estamos em Cristo. Quando ele ressuscitou, para Deus, a gente que assinou o contrato de vida com Deus, também ressuscitou naquele mesmo momento. Eu quero te lembrar que para Deus não existe o tempo cronológico que nem para gente. Eu tinha muito medo das circunstâncias, qual seria o resultado. Porque quando você pensa que aquele problema é maior do que a sua força, e você fica com o seu foco naquilo, e você fica tentando buscar uma solução, você traz a coisa para o pessoal. É diferente de quando você coloca o seu foco de que agora é Cristo em você, você não está sozinho de jeito nenhum e você não precisa mais ficar dependendo da sua própria força. Você pode usar o poder de Deus, você pode confiar no que Deus vai estar dando ali todo o apoio que você precisa.
Na verdade, ele já disponibilizou e já te deu. Você pode fazer o que você quiser em relação a usar o poder de Deus para destruir as obras do diabo. A fé, de acordo com este mundo, ela vai de acordo com as circunstâncias. É exatamente conforme os 5 sentidos. A pessoa sente alguma coisa, ela vê alguma coisa, ela ouve alguma ameaça. É de acordo com aquilo que está sentindo e experimentando. Já a fé do tipo de Deus é baseada naquilo que Deus disse. Então, não há dúvida, não há incredulidade, não há nem um pedacinho de ai, será que isso vai acontecer? É diferente, é uma certeza, é uma convicção. Não tem a mente dividida, não é assim uma hora pensa vai dar certo, no outro momento já, ai, será? Não, não é assim. É uma certeza, é uma coragem destemida. Porque a gente vê com os olhos espirituais, não com os olhos físicos, aquilo já realizado antes de se manifestar fisicamente. A fé do tipo de Deus é a evidência de coisas que ainda não são vistas, a convicção da sua realidade. A fé compreende como fato aquilo que não pode ser experimentado pelos sentidos físicos ainda. Esse é o tipo de fé que Deus menciona em Hebreus 11. E é exatamente o tipo de fé que Jesus menciona em Marcos 11, 22, 23 e 24. Jesus fala, tende fé do tipo de Deus. É a fé que fala com as coisas e sabe que aquela coisa vai se submeter ao poder de Jesus. Porque você sabe que Deus exaltou Jesus acima de todo principado, potestade e poderes desse mundo tenebroso. E todo joelho se dobrará, tanto no céu, quanto na terra, quanto debaixo da terra, que é a parte dos demônios, e confessará que Jesus Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A fé do tipo de Deus fala com a coisa e não duvida no seu coração, mas crê que se fará conforme a pessoa disse. Então, não importam as circunstâncias, a pessoa desenvolve esse tipo de fé nos pensamentos, na mentalidade, no coração, e aí essa pessoa vai estar passando pelo processo de transformação, de renovar a mente. E começa a reverter as situações problemáticas e começa a vencer. E começa a destruir todas as obras do diabo ali na vida da pessoa. Exatamente conforme o caso da tempestade que Jesus parou ali, que nós analisamos. É começar a substituir os pensamentos de medo, de vitimismo, de derrota, para pensamentos de coragem destemida, de vitória, sabendo que Deus é maior do que o problema. Uma coisa é você obter a informação, você sabe que Deus é maior e que o poder de Deus é maior. Outra coisa é você saber no seu coração que o poder de Deus é maior. E uma coisa que anima muito é saber que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo não vai conseguir prevalecer. O diabo é nada perto do poder de Deus. Sabe, muito maior é o poder de Deus que está dentro de nós do que o poder do diabo que está aí no mundo. Não tem comparação. E para conseguirmos pensar de uma maneira diferente, nós temos que nos submeter ao processo de transformação da nossa mente. Filtrar os pensamentos e substituir por aquilo que Deus fala. Não é para você falar para os outros, é para você falar para você mesmo. E é primordial desenvolver uma comunhão mais profunda com Deus, conhecer melhor Deus. Não conhecer apenas de ouvir falar, mas conhecer de ter uma comunhão mesmo com Deus. E uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso consciente vai estar falando uma coisa e o nosso subconsciente vai estar falando outra coisa. E se você não mudar o seu subconsciente, nada vai acontecer. Porque nesse conflito na nossa mente, o subconsciente é o que manda. Sério, é o que manda. Vai ser conforme o seu subconsciente. Por mais que você fale no seu consciente, não, eu creio em Deus, o seu subconsciente, se ele não for transformado, você não vai conseguir mudar a sua mente. É sério, você pode falar que você tem fé, mas se no seu subconsciente você tiver dúvida,
você não vai conseguir ter vitória. Outro detalhe que eu já passei muito na minha vida é que eu esperava que algo fosse acontecer. Um exemplo, eu estava esperando ser curada, eu estava esperando ter uma vitória em algo financeiro. Quando você está aguardando que algo vai acontecer, você não consegue receber a cura ou você não consegue receber a vitória. Você vai ter que fazer exatamente conforme Jesus disse em Marcos 11:24. Você vai ter que fazer um ensaio mental. Aí que entra o subconsciente. Quando você sente a emoção como se aquilo já tivesse acontecido, o seu cérebro ele não sabe distinguir se aquilo realmente aconteceu ou se é só sua imaginação, é sua imagem em ação, entende? O seu cérebro não distingue. É aí que você muda o seu subconsciente. Quando você consegue sentir a emoção e a gratidão, como se aquilo já tivesse acontecido, pá, você vai conseguir mudar o seu subconsciente. Quando você muda o seu subconsciente, fácil, aí você vai conseguir reprogramar a sua mente. Quando você sente que você é minúsculo, que você não tem capacidade, que você não tem força, lembre-se que Deus não está contando com a sua força. Ele está contando com a força dele, com o poder dele. É por ele, através dele, para ele vai toda a glória. Senão seria glória para você. E nós sabemos que o futuro de uma pessoa é determinado por aquilo que ela pensa e sente a emoção e age conforme aquilo. Se você quer uma vida de uma boa saúde, sucesso na sua carreira, sucesso na sua família, as coisas dando certo, você vai ter que pensar exatamente como Deus instrui. Depende totalmente do jeito que você pensa, sente e age. Existem métodos descritos na Bíblia que podem ajudá-lo a reprogramar a sua mente, que podem ajudá-lo a filtrar os pensamentos e substituir por aquilo que Jesus fala. E, portanto, definir a trajetória da nossa vida. Eu vou ler aqui para você o que Jesus disse em Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Você percebeu a profundidade disso que Deus nos disse? Foi aí que eu consegui entender. Eu ficava esperando ser curada, ao invés de sentir como se eu já estivesse curada. E quando você sente a emoção de que você já está curado, ou que o seu problema financeiro já foi resolvido, ou que você já tem a vitória, você produz substâncias no seu corpo. Mesmo ainda com os sintomas aparecendo, você já produz essas substâncias de alegria, de gratidão, e aí começam a mudar as células no seu corpo. Eu andava por aquilo que eu estava vendo, sentindo. Então, se o sintoma estivesse ali, eu declarava, eu não estou curada. Como assim? Deus disse que eu fui curada. E o sintoma falava que eu não tinha sido curada. E eu repetia aquilo que eu estava sentindo. Se eu tivesse repetido aquilo que Deus tinha falado, eu teria recebido a cura muito antes. Porque lembra que depende da minha escolha? Lembra quando Deus falou, certamente morrereis, e o diabo falou, certamente não morrereis? Você tem sempre que escolher aquilo que você acredita e vai declarar. Eu estabelecia de novo que eu estava doente, eu arrancava a plantinha que eu tinha plantado de fé no meu coração, e aí eu tinha que começar tudo de novo. Eu poderia ter economizado muito tempo. E tempo hoje vale ouro. E isso acontecia em várias áreas da minha vida, não só com doenças, mas na parte financeira, na parte de problemas em geral. Se você acreditar que você já recebeu, você faz um ensaio na sua mente, como que seria você com o seu corpo já curado ou com aquela situação problemática já resolvida. Você começa a fazer um ensaio de como é a vitória, como seria o resultado daquela situação
com vitória. Deus disse: qualquer coisa que você declarar e você sentir no seu coração como se aquilo já tivesse acontecido, aquilo vai acontecer para você, tanto no positivo quanto no negativo. Aí eu fui pesquisar o que seria quando a gente fala em oração. Oração não significa só você pedir as coisas para Deus. Oração significa declarar, falar, e em alguns casos tem até exigir, demandar. É assim que está escrito no aramaico, no original. Você não vai estar demandando algo de Deus, aquilo já está disponível para você. Lembra que a gente não dá ordens para Deus, é o contrário. E mesmo que a situação não pareça que está mudando, continue, uma hora vai chegar. Se você permanecer declarando e sentindo a emoção como se já tivesse acontecido, uma hora essa fé vai crescer no seu coração. E lembra que a semente da palavra de Deus é uma semente incorruptível, ela sempre nasce. Só precisa você não arrancar a plantinha do seu coração falando ao contrário. Essa afirmação de Jesus nos mostra o que está no coração de Deus. Deus quer que a gente usufrua de tudo que Jesus já pagou naquela cruz. Ele pagou por todas as maldições, por todos os pecados, por tudo aquilo que entrou junto com a administração do diabo. Como eu já te disse anteriormente, antes não era assim. É nosso direito. Tudo que Jesus conquistou lá naquela cruz é nosso direito, é nossa herança. Mas depende totalmente daquilo que a gente escolher falar, pensar, agir. O desejo de Deus é que a gente usufrua disso e não despreze o sacrifício de Jesus. Foi muito duro, foi muito alto. Eu não quero desprezar nenhuma vírgula daquilo que Jesus pagou para mim. E eu tenho certeza que você também não quer. Deus quer que a gente considere verdade aquilo que ele disse e não considere tanto as mentiras de Satanás. Satanás não é nada. É para a gente colocar o nosso foco naquilo que Deus disse, lembrando sempre a nossa identidade. Nós pertencemos a Cristo. Você tem que prestar bastante atenção naquilo que você pensa e sente e fala. Então vamos começar a reprogramar o nosso subconsciente. Essa parte é muito importante. Reprogramar para lembrarmos quem nós somos. Nós pertencemos a Deus, nós somos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E o corpo vai agir aqui na terra. Você sabe, né, que Jesus está assentado à direita do Pai. E agora, para qualquer coisa acontecer aqui de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos agir em nome dele, com o poder dele, com a autoridade dele. E se nós não agirmos, nada vai ser feito. Olha, já foi comprovado cientificamente que se nós fizermos as declarações, as afirmações conforme Jesus, isso pode prevenir a gente de ser prejudicado com estresse, com angústia, com depressão, com medo. Agora eu vou te contar uma coisa bombástica. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou um tempo na terra e depois ele subiu aos céus e ele está hoje assentado à direita do Pai. E Deus colocou todas as coisas sujeitas debaixo do poder de Jesus. E eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo foi enviado para a terra no dia de Pentecostes, que foi 50 dias depois da Páscoa. E eu não sei se você sabe, mas é o Espírito Santo que detém o anticristo de fazer as coisas que ele gostaria de fazer. Mas um dia o Espírito Santo vai voltar lá para o céu. E junto com ele, todos aqueles que assinaram o contrato de vida com Deus, com o Senhor Jesus. E aí, aqui no planeta, não vai haver mais nenhuma força que vai impedir as trevas de avançarem. É o Espírito Santo que impede o anticristo de instaurar a nova ordem. Eles já começaram a se agitar, você sabe disso. Você sabe que muitas profecias já se cumpriram. Dá uma olhada na internet, olha o rio Eufrates. Então lembra, quando acontecer o arrebatamento, as pessoas que têm o Espírito Santo vão subir
e aqui vai começar os 7 anos de tribulação. E eu gostaria de salientar que aqui, agora, a única maneira de Jesus reinar é através de você e de mim. Somos nós que somos o corpo de Cristo, que temos essa autoridade para reinar aqui e destruir as obras do diabo. É através do corpo de Cristo, através do corpo dele, que é possível fazer aquela situação se sujeitar ao poder dele, se submeter ao reinado de Cristo. Nós podemos reverter a situação pelo poder delegado de Cristo. Ele mesmo, em pessoa, foi que nos deu esse poder e autoridade para agir no nome dele. Você ouve para todo lado em nome de Jesus, mas isso não tem valor se não tiver mudado o subconsciente. Tem até uma passagem que alguns homens, eles viram os discípulos de Jesus expelindo demônios e curando enfermos, e aí eles resolveram fazer também, sem saber direito o que é que eles estavam fazendo. E eles começaram a repreender os demônios, e os demônios viraram para eles e falaram assim: como é que é? Como é que é? Eu sei quem é Jesus, eu conheço os discípulos, mas vocês quem são? E deu uma surra nesses homens, e eles saíram machucados e completamente desnudos. Maior fiasco. Então, quando a pessoa não sabe quem ela é e não mudou o subconsciente, ela apanha, mas apanha feio das trevas. Eu não aconselho a pessoa a ir por esse caminho. Tem que mudar o subconsciente e aprender sobre o poder de Deus. Nós fomos libertos do império das trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, Jesus. Jesus é o amor de Deus. E nesse reino, Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O desejo de Deus é que a gente venha considerar tudo que Ele disse é verdade. Deus quer que a gente considere que o poder dele é muito acima do que o poder das trevas ou das circunstâncias adversas. Deus quer que a gente tome a decisão de não dar mais lugar ao medo, não dar mais lugar à dúvida, à incredulidade, a pensamentos de derrota, a sentimentos de vitimismo. Sabe por quê? Porque o diabo não merece essa honra, não merece você ficar honrando ele, fazendo exatamente aquilo que ele disse para fazer, ou agindo como se aquilo que ele te disse fosse mais verdadeiro do que aquilo que Deus disse. E sabe, é individual, cada pessoa pode dar lugar para certos pensamentos ou não. Deus não quer que você dê lugar para pensamentos de vulnerabilidade, de falta, de escassez, de falta de amor, de baixa estima, de medo, de pânico. Porque a batalha é na mente e tem como dominar esses pensamentos, essas sugestões das trevas, tem como dominar. Deus disse que dá para dominar, foi Ele mesmo quem disse que dá para dominar e é para nós fazermos isso. É para nós cancelarmos essas sugestões e lembrarmos e falarmos aquilo que Deus fala. Sabe, você não consegue impedir que o passarinho venha e sente na sua cabeça, mas com certeza você consegue impedir que ele faça ninho na sua cabeça. É a mesma coisa com pensamentos. O desejo de Deus é que a gente venha buscar a sabedoria dele e não ficar mais alimentando a nossa mente com a sabedoria deste mundo. Você tem que fazer esse ensaio mental, essa imagem em ação. Uma coisa que eu quero te dizer que é muito importante: Deus quer que nós tenhamos os olhos do nosso entendimento iluminados, inundados pela luz do Espírito Santo, com um objetivo, que é para que conheçam com experiência e apreciem a divina garantia, a confiante expectativa que Ele nos chamou. Ele também quer que a gente conheça a rica e gloriosa herança que Ele nos deu, a quem nasceu de novo, a quem assinou o contrato de vida com o Senhor. Deus quer muito que a gente entenda sobre a grandeza insuperável do poder dele em nós que cremos. Está disponível para quem quiser crer.
É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. É um poder imensurável. É uma grandeza ilimitada do poder de Deus que está ativo, disponível para nós que cremos. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, os representantes de Deus. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Deus quer muito que você saiba que o poder de Cristo está muito acima de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, muito acima de qualquer poder das trevas. Deus submeteu todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, absolutamente todas as coisas. Então, se algo for executado aqui no planeta, tem que ser pelo corpo de Cristo, usando o poder dele. É o reino de Deus dentro de nós. É para ser o reino de Deus dentro da nossa mente e do nosso coração, não só informação. O desejo de Deus é que a gente viva aqui na terra assim como é lá nos céus. Novamente, é o reino dele, é o poder dele, é através dele, é por ele e para ele. E assim, para ele, são todas as coisas. E a glória vai para Deus. Como seria se Jesus estivesse reinando aí na circunstância em que você está? Só você pode decidir qual pensamento e qual sentimento sentir. Só você consegue mudar a sua mente, o seu subconsciente. No próximo vídeo, nós vamos estar analisando mais como mudar o nosso subconsciente para nós conseguirmos reprogramar a nossa mente e colocar em ação esse poder que está disponível para nós. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, aciona o sininho. Muito obrigada pela sua companhia aqui comigo. Beijos, beijos e até o próximo vídeo.